Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje estamos na 102ª aula do nosso curso de latim e essa corresponde à lição 12ª dessa nossa quarta temporada, a lição 12. Estamos ainda estudando o De Bello Gallico. Estamos aqui no Liber Septimus, no capítulo 80, os versos de 1 a 8. Esse vai ser bastante grande. O título é Pugna copiarum Gallis in Alessia obsessis auxilio venientio cum equitato Romano et cum Germanis. Meus caros, não se esqueçam do triplo C. Curta, comente e compartilhe, porque assim você vai indicar para o YouTube que esse canal tem relevância e que merece ser indicado para outras pessoas. Estamos entre as páginas 45 e 47 do Grados Quartos de Paulo Rona. Estamos já chegando ao final dele. Aqui. Pugna copiarum Gallis in Alessia obsessis auxilio venientio cum equitato Romano et cum Germanis. Caesar aequitatum ex castris educit et proelium comiti iubet. Erat ex omnibus castris, quae summo undique iugum tenebant, despectus atque omnes milites intenti pugnae proventum expectabant. Vejam, há uma coisa interessante no texto de César e que a gente precisa considerar isso. Eu acho que é um argumento interessante para essa aula, que na verdade a gente já vem tratando disso, mas nesse texto aparece com bastante ênfase, que é o uso dos infinitivos. Como César utiliza os infinitivos. Isso é extremamente importante a gente se atentar. Então vamos lá, olha. O combate das tropas contra os gauleses sitiados em Alessia, pugna copiarum Gallis in Alessia obsessis. A luta das tropas contra os gauleses sitiados em Alésia, com o auxílio dos que vinham, o venientium, dos que vinham. O venientium, então, é um particípio presente. Particípio presente, lembre-se, a gente já falou dele, significa, assim como o infinitivo presente, o infinitivo perfeito. O presente aqui significa dizer que ele é contemporâneo à ação. Como aqui na ação, vejam, a gente não tem nenhum verbo, a gente vai traduzi-lo de fato pelo presente. Né? A luta das tropas contra os gauleses sitiados em Alessia, com auxílio dos que vêm, ou dos que vinham, com a cavalaria, com equitato romano et cum Germanis. César fez, está aqui, ó, Caesar, equitatum ex castris educit. Educit é enviar de dentro para fora, né? Então, César fez sair a cavalaria do acampamento, et proelium comiti iubet, e ordena, iubet, que a batalha, o prelium, comite, comece, seja iniciada. Era ex omnibus castris, havia, peraí, ex omnibus castris, quae sumo undique iugum tenebat, despectus, aqui é o sujeito. Despectus erat ex omnibus castris, quae sumo undique iugum tenebant. Então, o despectus é vista, um golpe, havia vista de todos os acampamentos que ocupavam o cume do monte, quae sumum iudique iugum tenebant. Esse sumo aqui é a parte mais alta do monte. Vejam, é preciso ter cuidado porque ele não está indicado aqui. Se você procurar, olha, não tem a palavra montem, ou montes, que seria esperado aqui, né? Mas erat ex omnibus castris despectus erat,
Havia, a gente está traduzindo erat aqui por havia vista a possibilidade de visão ex omnibus castris quae sumo undique iugum tenebat, de todos os acampamentos que ocupavam o cume do monte por todos os lados. Atque omnes milites intenti pugnae proentum expectabant. E todos os soldados atentos, né, intenti pugnae, atenti, esperavam o desfecho da batalha. Expectabant proentum pugnae. Milites intenti, os soldados atentos, esperavam o desfecho da batalha. Aqui, olha, iubet comite. Aqui, iubet é o verbo e o comite está no infinitivo. Ordena que a batalha comece. A gente traduz isso geralmente em português por um infinitivo, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Geralmente. Dificilmente a gente a faz reduzida de infinitivo, como ordena começar a batalha. Dificilmente a gente vai traduzir assim, mas uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, normal. Ordena que a batalha, comite, tenha início. Tem mais algum por aqui? Não. Galli inter equites raros sagittarius Galli inter equites raros sagittarius expeditiosque levi armatura incluserant, qui suis cedentibus auxilio succurrerent, et nostrorum equitum impetus sustinerent. Ab his complures de improviso vulnerati prelio excedebant. Cum suos pugna superiores esse Galli conficerent et nostros multitudine premi viderent, ex omnibus partibus clamore et ululato suorum animos confirmabant. Quod in conspectu omnium res gerebatur, neque recte ac turpiter factum celare poterat. Utrosque et laudis cupiditas et timor ignominiae ad virtutem excitabat. Cum a meridie prope ad solis occasum dubia victoria pugnaretur, Germani in parte confertis turmis in hostes impetum fecerunt, eosque populerunt quibus in fugam coniectis. Sagittarii circumvenientes interfecerunt, item ex reliquis partibus nostri, cedentes usque ad castra insecuti, si colligende facultatem non dederunt. Vamos lá, né? Os gauleses haviam colocado entre os cavaleiros alguns arqueiros raros e ligeiros, inter equites, aqui, incluserant, Galli incluserant, inter equites, raros sagittarius expeditoque. Aqui o expeditoque diz que raros e expeditios estão ligados, né? Os Gallis incluserant, inter equites, raros expeditiosque sagittarios, levi armatura, com armadura, com armamento, armadura leve. Qui suis cedentibus auxilium succurrerent, os quais acudissem em ajuda aos seus em retirada. Et nostrorum equitum impetus sustinerent, e sustentassem os ataques da nossa cavalaria. Ab his complures
aqui, por esses, abris, com plures de improviso vulnerati prelio excedebant. Então, por esses, abris, vários romanos feridos de surpresa retiravam-se do combate. De improviso vulnerati, com plures aqui não tem o nome romani, mas é isso. Com plures de improviso vulnerati proelio excedebant, saíam do combate. Com suos pugnas superiores esse, com suos pugnas superiores esse, Galli conficerent et nostros multitude premi viderent. Quando os gauleses percebiam que os seus eram superiores na batalha, conficerent suos superiores esse impugna, né, que geralmente viria o impugna, cum galos conficerent, como os gauleses vissem, mas a gente vai traduzir, quando os gauleses viam, percebiam suos superiores esse, aqui de novo a construção com infinitivo, né? Infinitivo presente aqui. Quando aqui o conficerent está no imperfeito do subjuntivo, como os gauleses percebessem, a gente está traduzindo quando os gauleses percebiam, vejam, o verbo está no imperfeito, então esse S vai ser contemporâneo desse daqui, por isso que ele é presente. Por isso, com suas pugnas superior S é conficerent, quando os gauleses percebiam que os seus eram superiores na batalha, e viam que os nossos eram pressionados pela multidão, aí et nostros multitudine premi viderent, veja o mesmo caso, o imperfeito do subjuntivo, que a gente vai traduzir pelo imperfeito do indicativo, porque aqui está usando a conjunção com, como os gauleses percebessem, que a gente é possível em português, mas não se usa com frequência. Então a gente traduz quando os gauleses percebiam, quando os gauleses viam que os nossos estavam pressionados pela multidão, reforçavam os ânimos, ex omnibus partibus clamore et ululatus suorum animus confirmavam, reforçavam os ânimos de todos os lados com gritos e uivos de seus companheiros. Suorum, aqui não está dito, mas suorum amicorum, o clamore et ululatum. Quod in conspectum omnium res gerebatur, neque recte ac turpite factum celarem poterat. Como a luta acontecia diante de todos, e nem o ato honroso, nem o vergonhoso podia ser ocultado, então está aqui, quod in conspectum omnium res gerebatur, como a luta se desenvolvia res gerebatur. Se res aqui a gente está usando por luta. Gerebatur in conspectum omnium, na presença de todos. Neque recte ac turpite factum celare potera. Não se podia, potera, neque, e não se podia ocultar, celare, um ato feito com torpeza ou retidão, literalmente, né? Não se podiam nem o ato vergonhoso, nem o honroso podia ser ocultado. Tanto o desejo de glória quanto o medo da desonra incitavam ambos os lados ao valor. Então, aqui
utrosque, um e outro, cadê? Cupiditas, aqui é o sujeito, cupiditas laudis, et timor ignominiae excitabat utrosque ad virtutem. Sujeito, cupiditas e timor. Cupidita laudis, veja bem, aqui está com o chamado dativo de interesse. A gente vai traduzir como o desejo de honra. Ou de glória. Laudes pode ser honra, pode ser glória. E o temor da desonra, o medo da ignomínia. Aqui parece que é um genitivo, mas na verdade isso também é um dativo, porque aqui está usando o chamado dativo de interesse. Cupiditas laudes, timor ignominiae, ad virtutem excitaba. Cum a meridie prope ad solis occasum dubia victoria pugnaretur, Germani, una in parte conferti turmis, in hostes impetum fecerunt, eosque populerunt. Como a luta, desde o meio-dia até o pôr do sol, combatia-se com uma dúbia vitória, por uma vitória dúbia, incerta. Os germanos, até que os germanos, com as tropas cerradas num ponto, una in parte conferti turnis, com as tropas cerradas num determinado ponto, in hostes ímpetus, lançaram um ataque contra os inimigos, in hostes impetum fecerunt, eosquem populerunt, e os repeliram. Quibus in fugam coniectis, e estes lançados em fuga, e com estes lançados em fuga, Sagittari circumvenientes interfecerunt. Os arqueiros cercando-os, que é circunveniente é venire, vir em círculo, né? Cercando-os, interfecerunt. Mataram. Os arqueiros, cercando-os, os mataram. Item ex relicus partibus nostri, cedentes usque ad castram insecuti, si colligende facultatem non dederunt. Do mesmo modo, item, os nossos, nas outras partes, perseguindo os que fugiam até o campamento, não lhes deram a oportunidade de reagrupar. Facultatem colligende, a oportunidade, a possibilidade de se reunir. Aqui estão as perguntas. Leiam-nas com cuidado. Algumas dessas aqui eu já expliquei, então é só prestar atenção, voltar ao vídeo. Aqui, isso aqui é para fazer o texto em latim. E aí, meus caros, eu acho que há uma coisa importante que a gente precisa, uma lição que a gente pode tirar dessa aula, é a organização de César. Como ele se organizava para atingir o objetivo. Na nossa vida, a gente também tem essas batalhas, não contra inimigos físicos, mas muitas vezes contra inimigos internos, e contra os quais a gente precisa, como César, organizar o nosso ataque para poder vencê-los. É a preguiça, é a falta de ânimo, é a falta de interesse nos estudos. Como é que a gente vence isso? Com a virtude contrária, a preguiça com a coragem, indo, fazendo, tentando, fazendo, iniciando a lição, o estudo, a leitura. Então, basicamente, é usar essas estratégias militares para vencer o inimigo que nos assola. Meus caros, a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Valete omnes.